uma coisa que está até no livro O Mito do Empreendedor, que ele fala o seguinte: nem todo empresário foi um dia empreendedor, mas nem todo empreendedor se torna empresário. Isso. E tem um outro livro... Que é uma coisa que a gente aprende a diferença de empreendedor e empresário. Então, eu tenho até um manifesto que eu escrevi sobre isso, e tem o empreendedor, ele está carregando as caixas, carregando o piano. O empresário, ele está sentado. Eu digo que o empresário é o maestro. Ele bota a banda dele lá de frente para ele e ele está lá orquestrando, verificando. E aquele violino ali está desafiado. Olha, fulano ali. Então, ele está de frente para a sua equipe, observando o que está acontecendo e afinando os instrumentos. O empreendedor, ele fica carregando o piano junto com os funcionários, e aí ele não administra o negócio. Então, se o empreendedor quer se tornar um empresário, ele precisa aprender a administrar o seu negócio. Deixar de ser empreendedor para se tornar um empresário. Então, tem um livro que eu vou deixar aqui também recomendar, porque é fantástico, que é A Arte da Guerra. Não é a guerra, não, a Guerra da Arte, aliás. A Arte da Guerra é aquele livro aí que todo mundo conhece. Esse é o contrário, a Guerra da Arte. A Guerra da Arte, ele vai falar sobre se tornar um profissional. O que é se tornar um profissional? É você deixar de ser empreendedor para se tornar um empresário. O que é um empresário? É aquele que delega, que ele sabe da ordem, que ele sabe conduzir para o resultado. Está mais para um gestor? Eu diria que é um empresário mesmo. Porque nós temos todo mundo começa empreendendo. Né? Aí ele quer se tornar um empresário bem-sucedido. Né? Então, para ele contratar os gestores e toda essa equipe, ele precisa ser ele precisa se tornar primeiro esse empresário, porque senão ele não tem dinheiro para contratar ninguém. Verdade. É quase uma forma diferente de ver, né? Ele tem que se botar numa posição diferente, né? Sim. Largar um pouquinho, porque o empreendedor tem aquela coisa, né? Ele cuida como se fosse o grande filhotinho, né? Aquela ideia dele ali. Pois é, só que isso não vai fazer o negócio dele escalar. E essa palavra é a palavra. A palavra é essa. Se você tem um negócio que você se coloca como que esse trabalho, nada vai fluir se você não estiver ali dando a direção, vai por aqui, vai ali, aqueles, como se fala, de mini feedbacks. Toda hora você tem um mini feedback para dar, a empresa não vai escalar nunca. Mas essa é uma grande realidade, né? Se você não consegue fazer o teu negócio escalar, você nunca vai se tornar um empresário. Vou dar um exemplo do mundo que eu conheço, tá? Confecção. Tive confecção durante muitos anos. Então, eu tinha uma equipe pequena, de 30 funcionários mais ou menos, mas eu fazia uniforme para rede de supermercado que tinha, tipo, 80 lojas. Entendeu? Como era possível fazer isso com 30 pessoas? Porque aí a gente distribuía esse trabalho, as mulheres pegavam lá que se chama as confecções pequenas na Caxias, Nova Iguaçu, sei lá, elas pegavam 1000 peças e lá elas redistribuíam. Entendi. Então, você vai escalando. Então, eu sabia costurar quando eu montei a confecção. Mas no dia que eu montei a confecção, eu falei, a partir de hoje, eu não sei mais. Eu nunca sentei na máquina para enfiar a agulha. Eu não sei como é que enfia a agulha da máquina. Você deixa de se preocupar tanto com a tua ideia, o teu produto, e você começa a escalar e realmente pensar como é que ele vira algo realmente, né? Como é que você começa a ganhar dinheiro com aquilo ali, né? Não mais só resolver o problema, como você falou. Se você ficar lá, não, eu não vou pagar, nossa, se eu costurar 10 peças aqui hoje, eu vou deixar de pagar isso para a costureira. Peraí, quantas outras... Eu não quero 10, eu quero 1000, né? Eu quero 1000, eu quero 10 pessoas fazendo, então não tinha limite. Eu pegava os trabalhos, porque assim, eu sabia que eu podia conseguir quantas costureiras eu precisasse. Era só sair correndo atrás. Naquela época, hoje em dia, não acredito que esteja mais assim, o mercado mudou, né? Mas assim, qualquer negócio, não importa qual seja o negócio, se você não tiver escalabilidade, se você não delegar e deixar tudo na sua mão, esse negócio vai ficar parado em você, ele não vai crescer. E para que você delegar, você precisa ter maturidade. O problema do delegar está ligado à maturidade, a ter uma liderança real. O que é liderar? É você fazer que a coisa saia aqui, ó, André Ricotti, bonita caneca. É fazer com que essa caneca esteja aqui agora, pronta. Isso é liderança. Aí você vai, quantas canecas? 1000, 2000, 3000, 4000, você vai fazer com que naquele evento as canecas estejam todas lá exatamente desse jeito, na hora certa. Isso é liderança. E você, quer dizer, você contou um pouquinho também da tua história aí, quer dizer, hoje você
trabalha com esses empreendedores e empresários, quer dizer, o que chega mais para você? O pessoal querendo sair deixar de ser empreendedor e conseguir ser empresário? Você também trabalha um pouco com a parte internacional. O que vem mais, aparece mais para você, a dor aí? Ou aqui ou fora, a história é sempre a mesma. Clarice, eu sinto que tem uma barreira, que eu quebrei coisas, eu fiz, eu aconteci, mas tem uma barreira que eu não estou conseguindo passar. Parece que eu chego em algum lugar e não consigo. É como se eu não conseguisse. Tipo, tá aquela arrebentação que você vai e a onda te derruba, vai a onda te derruba. E o que é isso, né? Isso geralmente está ligado a crenças, né? A crença sobre dinheiro, a crença sobre trabalho. Então, para você ter uma ideia, eu tive um caso em 2015, você vê que é muito tempo que eu estou lidando com isso, de uma pessoa que eu atendi. Ela, nesse caso, ela estava empreendendo e tal, e aí ela comprou um apartamento à vista, no bairro Nobre do Rio, né? E quando ela comprou esse apartamento à vista, ela entrou numa culpa profunda, porque o pai dela era professor, e ela sempre que ela pedia alguma coisa quando ela era criança para ele dizia, minha filha, quando eu ganhar na loto eu te dou. Entendi. E aí ela assim, como que eu estou comprando um apartamento à vista? Eu não ganhei na loto. E o meu pobre pai se aposentou e está lá ainda morando em Madureira. E aí ela deu um tiro no pé tão grande que quase que perdeu o pé, metaforicamente falando, porque ela quebrou. E ela só percebeu... Como se fosse uma culpa, se sabotasse para como culpa. Se sabotasse porque ela estava se tornando maior do que o pai. Então, eu não posso ser maior do que o meu pai. Então, assim, os negócios... nenhuma dívida é uma dívida por falta de dinheiro. Toda dívida é emocional, entendeu? Toda dívida ela tem um cunho emocional. Então, é um filho que tentou salvar o pai lá na infância, a onipotência do amor infantil, né, que ele tentou salvar. E aí ele assume aquela dívida que o pai tinha, imaginar o pai endividado, que estava lá discutindo em casa porque não sabia como pagar aquela dívida. E o filho fala, pai, eu te amo tanto que eu vou pagar essa dívida para você. Aí como é que ele paga essa dívida? Repetindo esse processo do pai na vida adulta. Então o medo é muito mais fácil ser fracassado do que ter sucesso. Todo mundo quer o sucesso, mas poucos sabem ter sucesso. É verdade. A coisa mais difícil do mundo é ter sucesso, é sustentar o sucesso. Então, esse é um caso bem, assim, chocante, que, assim, quando ela viu isso na sessão, porque as pessoas veem, né? Elas começam a contar e as fichas vão caindo. Ela assim, depois falou, tem 3 noites que eu não durmo. Eu não estou conseguindo acreditar que eu fiz um negócio desse. Engraçado, entendeu? Eu não estou conseguindo acreditar. Aí você perguntou sobre os empresários que eu atendo fora do Brasil. Já faz tempo, né? Desde 2018 que eu atendo brasileiros fora do Brasil. E de 2020 para cá, eu fiquei num nicho muito específico, né, uma parceria que eu tenho com um mentor brasileiro que trabalha nos Estados Unidos, que ele ensina brasileiros que moram lá a comprar e vender imóveis de leilão nos Estados Unidos. Legal. Né? Então, ele atrai bastante pessoas que trabalham